Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Disruptura Podcast. Hoje estamos aqui com o Felipe, que vai estar sempre aqui comigo. Temos um convidado excelente hoje, um convidado muito especial pra gente, que é um cara que vai ajudar a gente com muita coisa que a gente está precisando aqui. Esse cara é sensacional, não tem como. Ó, ele é gestor de negócios, já esteve à frente de várias empresas conhecidas aí. Ele também é palestrante, né? Fala com uma excelência, é também mentor de carreira profissional. Se você quer se tornar um profissional de alta performance, você precisa escutar aqui até o final, que eu tenho certeza que vai ser um papo extremamente importante. Ele é mineiro, é aqui da nossa região, mas mora no Rio de Janeiro há mais de 20 anos e é um empreendedor nato. Seja muito bem-vindo, Júnior Provenzano. Fala, turma! Quero agradecer o convite do Filipão, do Otávio, e fico muito feliz por estar aqui, podendo contribuir um pouco aí com a turma que está nos assistindo. Não, com o prazer é todo nosso e contribuir pouco não, né? Você vai contribuir muito. Não, já estava rolando um podcast aqui antes de começar. Eu já aprendi o suficiente já hoje, que é isso, muito cara. Muito bom, isso é bom. Então vamos lá, vamos começar aqui como a gente sempre faz com os nossos convidados. A gente pede para você contar brevemente como foi a sua história, até para se conectar com as pessoas que querem empreender, hoje estão ali no CLT, quer montar seu negócio, ou é um jovem que ainda não trabalha e quer se tornar um empreendedor. Eu queria que você contasse a sua história de como foi você falou, né, mineiro, mas foi para o Rio. Como que foi toda essa transição aí para a gente começar o nosso papo aqui? Bom, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, morando em Juiz de Fora, numa mercearia. Eu nunca fui pobre, mas também nunca fui rico, mas sempre gostei de trabalhar. E eu tive a oportunidade no início, quando eu fui para essa mercearia, escondido do meu pai, mas com a aprovação da minha mãe. Minha mãe é aqui também, de São Geraldo, então a gente é bem raiz mesmo, porque a parada é trabalho. E nisso eu comecei lá lavando banheiro e tive a oportunidade de ser o garçom, isso com 12 anos. E ali eu me encontrei, eu falei, eu quero isso, eu quero lidar com pessoas, eu gosto desse universo. E quando eu me encontrei, porque eu acho que o grande lance é esse, né? Você vê o que realmente você quer fazer da vida, porque eu conheço pessoas que estão com 50 anos e até hoje não sabem o que querem. E eu soube muito cedo, isso me ajudou a traçar o meu caminho. E quando a primeira oportunidade veio, é o que eu falo sempre também. Passou, agarra no rabo do cavalo e dá um jeito de subir nele e vai embora. Porque a gente não sabe, né, quando vai passar de novo a oportunidade. E eu peguei todas que passaram. E umas deram certo, outras não. E logo depois disso eu aprendi, meu pai foi trabalhar numa cidade próxima do Rio São Francisco, e eu vi uma oportunidade que quando eu viajei com ele comer um peixe lá que na nossa região aqui não tinha. Eu falei, pai, vamos comprar uma caixa de isopor, quando o senhor vier, traz esse peixe que eu vou vender aqui em Ubá. E assim eu fiz também. Do peixe fui vender rã, isso com 12, 13 anos, mais ou menos. Então, aonde eu vi a oportunidade para ganhar um dinheirinho, ali eu estava. E depois fui ser operário de indústria moveleira, né, que é o nosso polo. O Ubá hoje, região, é o segundo maior polo do país. Só que ali também eu falei, não, eu quero melhorar, não quero ficar aqui, mas foi uma grande escola para mim, em todos os sentidos, né? E nisso vieram as oportunidades. Eu tive também uma grande oportunidade, que é quando mudou realmente assim a minha trajetória. Eu fui ser treinado por um grupo americano, que ali sim eu falei, opa, agora a chapa esquentou, a gente deixa de ser menino para virar homem de verdade. E aí a história começa de uma forma assim, aquela vontade de empreender, aquela vontade de passar para as outras pessoas, né, aquilo que eu tive a oportunidade de aprender.
E para mim é o grande lance da humanidade é isso, você ajudar alguém a sair da onde ela está e trazer para uma outra etapa, uma outra fase, sempre para melhor. Ah, com certeza. E aqui estou hoje tendo a oportunidade de falar com de você. falar essa oportunidade é contar nossa, essa história, né? A gente recebeu um convidado aqui que é o Lucas, até que ele também e a gente está vendo um padrão, né? Agora do perfil. O Lucas também começou a trabalhar muito novo e ele vendia celular. Aí a gente vai estar até se você ainda não assistiu o episódio anterior, né? Os anteriores, volta lá e assiste esse episódio que vai ser sensacional. Ele pegava o celular, aquele 1100, que tinha lanterninha assim por cima, ele abria o celular, colocava um papel para mudar a cor da lanterna, e ele vendia. Qual cor que você quer na lanterna? Vermelho, azul, ele vendia. Olha só. Você falou uma coisa assim que me deixou realmente aqui, que acho que é uma coisa que a maioria dos jovens, isso aconteceu comigo até ano passado, digamos assim, que é uma parada que você falou que muitas pessoas não sabem o que querem fazer. E como é que você descobriu ali o que você queria fazer? Qual foi a hora que você falou, pô, isso aqui é o que eu quero, sabe? Porque isso comigo aconteceu, foi ano passado, que eu falei assim, nossa, realmente eu gosto de vender, eu gosto de estar ali na internet, de estar no marketing, é a minha área. Foi ali que eu descobri. Mas, assim, tem gente que até hoje não sabe. No Brasil existe a cultura de que você tem que estudar para trabalhar para alguém. Eu, particularmente, eu discordo disso. Eu sempre quis ter algo para mim, para aí sim a gente trazer pessoas para o nosso negócio, né? Trazer parceiros para o nosso negócio. E eu tenho comigo também que assim, nunca ganhei nada sozinho, nunca tive sucesso sozinho. Sempre foi em equipe, sempre foi com pessoas. Mas, voltando à sua pergunta, quando, vamos falar assim, né, caiu a ficha para o que eu quero fazer, foi justamente nisso. Quando eu tive a oportunidade de, ali naquela mercearia, que eu lavava banheiro, e via aquele lance de atender pessoas, aquela coisa toda de poder estar sempre conversando com a turma, eu falei, eu quero. E quando eu consegui, eu falei, é isso. Então foi muito cedo. Sempre lidar com pessoas. Eu não consigo trabalhar atrás de uma mesa, não consigo ficar eu sozinho aqui com um fonezinho. Respeito quem consegue, é muito massa também, cada um no seu quadrado. Só que eu, particularmente, eu gosto disso, de falar, de conhecer, network sempre, enfim. Que é outra parada que a gente está percebendo, que a maioria do pessoal que vem aqui fala sempre do poder do network, né? Quanto é importante você conhecer pessoas, você sempre está em contato, todo mundo fala da importância disso e eu estou entendendo cada vez mais esse padrão assim. E assim, é muito bacana saber que aconteceu com você cedo, porque igual aconteceu comigo. Na minha opinião, acontecer isso com 21 anos de idade já foi uma coisa que foi meio tarde, porque na minha opinião eu já não perdi, mas já fiz uma boa parte de uma faculdade que eu não queria fazer. E assim, é importante o pessoal se atentar a isso, descobrir o que quer, antes que perca anos aí fazendo algo que não quer e... Cara, mas também tem aquilo assim, antes tarde do que nunca, né? Você não tem obrigação de já nascer sabendo o que você quer. Porque eu me encontrei rápido, mas não quer dizer que isso também... vamos falar assim, seja o essencial. Às vezes é importante você buscar outros negócios e dentro daquilo ali você se enquadra. Como eu falo também, você não precisa... existe, né, a preocupação, tudo que eu faço tem que ser do... Não, escolha para ser bom em uma coisa e dê foco naquilo ali. O que eu falo assim, o sucesso, o que é sucesso, né? Que muita gente pergunta. Tem uns que acham que é ter patrimônio, acham que é ter fama. Para mim, sucesso é fazer o que você gosta. E de forma honesta, de forma clara, mostrando a sua verdade. E é o que eu falo sempre, a minha história é sempre com muita luta. Eu conto sempre o que acontece comigo, né? A gente estava falando isso daqui nos bastidores, tem gente que quer falar do Bill Gates, de não sei, não. Eu quero contar a minha história, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Eu sou obcecado pelo que eu faço.
Eu não tenho só, né? Eu sempre falo que às vezes bate aquela preguiça, poxa, hoje ter que fazer. Sim, isso é com todo mundo. Quem falar que não, para mim, é um mentiroso. Mas o que me coloca de uma forma assim, bem focado é a minha obsessão pelo que eu quero. Entende? Outro lance também, eu não me permito errar. Parceiro, como é que não? Como é que eu vou falar isso, que eu nunca vou errar? Você vai errar sempre. O que eu falo é o seguinte, cometer o mesmo erro todo dia é burrice. Agora, você cometer um erro por dia, desde que seja diferente, tá tudo certo. É tudo certo. É justo esse não porque o que mais escuta é isso. Eu não tenho mais idade para errar. Parceiro, eu estou com 48 anos. Se eu tiver que errar hoje, eu vou errar. Se eu tiver que errar amanhã, eu vou errar. Eu tenho que estar sempre procurando não errar, mas se errar, vamos embora. Vamos ver quem é que pode me ajudar nisso aí e tocar o barco. Verdade. O meu pai, que é sócio meu aqui no escritório, né, ele tava... Gente boníssima, por sinal. Ele tava querendo... Ele aposentou e tal, e aí ele tava naquilo, né? Ele queria sair, mas tava com medo e tal. Aí ele veio um dia falar comigo e falou assim, não sai ainda porque eu tenho medo de alguma coisa dar errado. Eu falei, de uma coisa você pode ter certeza, isso vai acontecer. Alguma coisa vai dar errado. Não é? Você estando aqui ou não. É o jogo da vida. O jogo é esse. Não adianta. Não tem o que a gente vai fazer que vai dar tudo certo. Algumas coisas vão dar errado. E tá tudo bem. São feitas para dar errado, né? Para a gente aprender ali com erro, fazer de outra forma lá na frente. Né? Então vamos lá. Próxima pergunta. Essa pergunta ela é particular. Vamos lá. Cara, você faz, né? Você tem ali as suas palestras. Você lida com empresas tanto no Rio quanto aqui. Sim. E, né, tem os seus negócios. Como que você faz para gerir tudo isso? Com relação a tempo, porque eu tenho esse problema. Eu já comecei um negócio que é assim, quanto menos a gente faz, menos tempo a gente tem para fazer algo. Eu sempre tive isso comigo. Quanto mais você faz, você quer fazer mais e você sempre arruma tempo. É por isso que eu falo, eu não tenho só, eu quero fazer isso. Eu só vou me meter naquilo que eu vejo que mexe realmente comigo. Porque aí você trabalha de madrugada, você trabalha feriado, domingo, que isso aí que é o que eu falo, né? É a locomotiva do nosso negócio. É você querer fazer. Porque quando você não quer, qualquer coisa vira uma objeção. Qualquer coisa vira uma desculpa. Eu não tenho tempo para isso, não tenho... A gente escuta muito, né? Eu engordo só em respirar, então eu tenho que estar focado 24 horas no que eu como, no que eu bebo, porque eu quero o resultado? Quero. Então eu tenho que abrir mão de outras coisas. E geralmente você abre mão daquilo que você gosta, né? Que é uma pizza ou um hambúrguer. E é isso, é a obsessão de querer algo que para poder fazer bem feito, para ter o tempo que você tem que ir, e o principal é o resultado que aquilo vai te dar. Mas obrigado, porque hoje de manhã ele me mandou uma mensagem porque eu abri mão de duas oportunidades de ter uma renda maior, né? E aí eu tava falando com ele, não, isso daí é uma conversa que a gente vai ter depois, cara, vou te explicar o motivo. E foi exatamente esse pensamento que eu tive. Falei, olha, se eu pegar essas duas oportunidades, eu vou abrir mão de tempo que eu posso me dedicar ao podcast. E isso é um projeto que eu quero que dê certo. Então eu falei, vou abrir mão dessas duas oportunidades, beleza, a curto prazo, vou ter bem menos dinheiro, mas a longo prazo, isso aqui pode dar certo. E se eu me dedicar, isso vai dar certo. Foi esse pensamento que eu tive. Agora estou te explicando. Estou explicando já uma gravação para ficar gravado. Vai ficar gravado. A gente vai ter uma DR agora. Tá de boa, tá? Não, mas tudo certo. Foi legal você falar isso, porque eu até cheguei a questionar. Falei, será que eu estou errado? Por parte, sim. Mas eu vi que cara, meu pensamento não está tão errado. Eu tenho uma frase que eu não vou me lembrar onde eu ouvi, que é assim, quem não sabe o que quer, não entende o que encontra. Né? Eu sei o que eu quero. Então, para isso, eu abro mão de outras coisas, me dedico a outras que estão vindo, mas esse negócio, assim, não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. Como eu falei,
se você se dedicar a uma coisa e ser bom naquilo, acabou. Você vai ser feliz naquilo. Tem gente que às vezes pergunta, para mim o principal, eu quero ser rico. Porra, já sabe que não vai ser. Porque o cara está colocando dinheiro na frente. Agora, quando você fala assim, eu amo ter o meu podcast, é a minha paixão, eu sou obcecado pelo podcast, pode ter certeza que você vai ter sucesso. Porque você não está visando dinheiro, você está visando o seu trabalho, o seu tempo. Você vai ficar sem dormir por causa disso aqui, você vai ficar 24 horas pensando nisso. Então, aí sim, o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz bem feito. Porque se eu colocar o dinheiro na frente, eu não vou saber o que eu quero, eu só quero dinheiro. Mas e aí? Querer dinheiro todo mundo quer, né? Exatamente. Que raciocínio, velho. Não, mas exatamente. Você falou e eu venho pensando, né? Quando eu entrei no banco em 2013, trabalhei no banco há muito tempo, eu falei, isso aqui não é o que eu quero. É o que eu tenho agora, sim, mas não é o que eu quero. Sim. E eu passava dias e dias pensando, o que eu vou fazer para eu poder, em algum momento, poder sair daqui e fazer uma outra coisa. E aí eu vim, por 8 anos, trabalhando aquilo para poder conseguir chegar ao ponto de falar assim, deu, agora eu vou partir para uma próxima etapa. E é exatamente isso, eu ia obcecado, falei, alguma coisa eu tenho que fazer para eu sair daqui, eu não quero ficar aqui. A minha vida inteira foi isso. Assim. Eu nunca, assim, né? Porque você olha para trás e fala, caramba, eu já passei por tudo isso, mas é justamente por nunca me acomodar. Muita gente fala que eu sou maluco, que você se aventura nas coisas, não é isso. É justamente por não querer ficar onde eu estou, porque por não estar satisfeito com o universo pequeno que ainda, né, que eu estou dentro dele. Porque senão eu estaria até hoje lá. Que seja, se eu estivesse feliz lavando o banheiro até hoje, maravilha, é o que eu falo, o sucesso é você estar bem naquilo que você faz. Exato. E eu fui usando cada etapa que eu passei como degrau. Então, assim, eu já fui operário de fábrica, ganhando um salário mínimo. Eu, no início, que eu passei por uma seleção para ser vendedor, eu tinha 16 anos na época, ainda era menor, meu pai me emancipou, alguma coisa assim, e eu fui participar de uma seleção que eu e mais um. Eu tinha 16 e o cara tinha uns 35 anos. E nisso, para ser representante de uma grande indústria, na época conhecida nacionalmente. E nisso, o supervisor ele iria trabalhar conosco durante uma semana. Aí, na quinta-feira de manhã, o diretor dele liga, e aí, como é que estão os dois? E ele, assim, não esquentou a cabeça, jogou aberto para eu e o outro ouvir. Ele falou, o mais novo tem a vantagem pela idade, está com sangue no olho para trabalhar, mas não sabe falar, no caso eu. Uhum. Agora o outro já tem experiência, e tal, mas eu estou vendo que ele é meio preguiçoso. Falou assim, na cara do sujeito. Rapaz, aquilo de não saber falar entrou igual uma faca no meu ouvido. Fui embora para casa, eu passei a noite conversando com o espelho para eu aprender a falar. E na sexta-feira a vaga foi minha. E aquilo ali eu vi que eu precisava aprender a falar, a demonstrar aquilo que eu estava me propondo a fazer. E hoje eu dou palestra para mais de 1.000 pessoas. Então, sendo que há pouco tempo isso aqui jamais aconteceria. Eu nunca me via falando com 3 câmeras. Nada disso, nada. Então, é isso. É sempre assim, eu preciso melhorar sempre. E nada desse negócio, eu estou velho, ou eu tenho que acertar sempre. Conversa. Quem fala isso é quem nunca fez nada. Quem nunca fez. Exatamente. Eu falo isso com esse artista aqui, né? A gente conversa pra caramba. Desde a época que eu estava em Juiz de Fora, ele também morava lá. Aí ele falava assim, não, porque a pessoa falou isso que eu não devo fazer. Eu falei, cara, ele já fez? Não. Eu falei, então esquece, cara. Então não dá ideia. Se o cara não fez, ele não pode falar, não. Assim, muita gente me critica, muita gente, mas é aquilo, tá bom, o que você já fez para mudar alguma coisa? Não, e pra você ter noção, eu era tão tímido
que a minha namorada saía com ela, a gente ia pra algum restaurante, algum barzinho, eu falava com ela, pede aí o que a gente vai comer, porque eu tinha vergonha de pedir o que eu ia pagar. Isso acontece. Eu tinha vergonha. Eu era meio que assim também, eu cara. Eu nunca imaginei, aí o Otávio acabou me levando num evento em BH, que ali as pessoas perguntavam, o que você faz? E eu começava a gaguejar, que eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que conversar com alguém. aí foi ali que eu fiquei mais atento, assim, mas eu também não imaginava que um ano depois eu ia estar de frente para três câmeras. A sua história também, né, de você trabalhar, vamos falar assim, num grande centro e retornar para São Geraldo, sair de um banco igual você estava, que foi quando eu te conheci, e vir para uma cidade do interior com um projeto novo, totalmente novo. Exato. E é o desafio, brother. Então, assim, você está certo, está errado? Porra nenhuma. Você que tem que saber o que você quer. E se deu errado, que se dane. Vamos começar de novo. Fazer outra coisa. É por isso que eu sempre falo assim, ó, veja quem é que está do seu lado. Porque existe, né, as âncoras, as bigornas. Quem não sabe o que é bigorna, é só olhar no Google aí, que vai saber rápido o que é. Ou você tem as locomotivas, os foguetes que estão contigo, entende? Então, assim, é uma das coisas que eu aprendi muito. Peraí, eu estou dando ideia para quem? Eu estou ouvindo quem? Eu vou absorver que tipo de opinião? É justamente o que vocês falaram. Você já fez alguma coisa? Já pegou isso daqui e transformou nisso? Ah, não, a minha vida... Então, pronto. Então, vai caçar o que fazer para lá, mas não me enche o saco, porra. Sabe? É mais ou menos isso. A gente tem um exemplo muito clássico, né? Que é quando você compra um carro, né? O carro fala, nossa, mas esse carro gasta demais, esse carro... Você já teve? Não, nunca tive, não. Então, como é que você sabe isso tudo? Então, assim, ó, rapidamente, né? Isso aconteceu comigo. Assim, ó, na época, né? Eu sempre trabalhei desde novo e sempre gostei muito de carro. E eu, moleque novo, fui lá e consegui comprar um Audi A3 Turbo, coisa mais linda do planeta. E nisso chega uma pessoa muito próxima a mim, que tinha um carrinho bem mais barato e tal, e isso é normal, meu primeiro carro foi uma Brasília, enfim. Mas aí o cara começou a pôr defeito no meu Audi, brother. Porra, meu Audi Turbo, o mais top de tudo, o cara começou... Pô, defeito, que isso não sei o quê, papapá. Falei, parceiro, tô com pressa, dá licença. E meti o pé. Vou ficar dando ideia para isso. É complicado. Nossa, tá sabe? O carro tem gente que assim, ó, gosta de pôr o defeito. Eu, muito pelo contrário, eu sempre vou ver o lado bom das coisas. Sempre. Até porque, né, geralmente quem dá esses pitacos não conhece a sua história. Não sabe o que você já ralou para chegar até aqui, vocês dois, do que vocês já abriram mão para estar aqui hoje. E é isso. Exatamente. Não, mas é a maioria Exatamente isso. E é para tudo, não é? A gente deu exemplo de carro, mas é para emprego, tenho certeza que ele escutou isso quando saiu de Juiz de Fora para vir para cá. Eu escutei bastante na hora que eu falei, vou voltar, vou tentar a faculdade, vou ir para São Geraldo de novo, vou tentar uma coisa nova lá. Eu escutei demais. Eu vou te falar mais, até assim, ó, para namorada, com quem que tu tá do seu lado, eu sempre falo, para mim assim, ó, você é muito fácil, né? Você assim, ó, primeiro é ter o autoconhecimento, quem eu sou e o que eu quero da minha vida. Que quando você tem isso, você consegue discernir, né, as pessoas para ficarem contigo ali, você vai vendo. E eu penso nisso, né, até em relacionamento. Imagina eu que sou altamente acelerado, eu acho que eu não conseguiria ficar ter uma namorada que arrasta chinelo, né, que vai andar igual uma tartaruga. Eu acho que ia ter a gente ia entrar numa rota de colisão surreal, porque eu ia estar num universo e ela em outro. Então, assim, eu sempre falo, né? Até com quem tu está se relacionando, tem que ver quem é. Porque às vezes te joga para baixo, poda suas asas, né? E isso eu acho que é surreal. Não consigo me ver. Ao mesmo tempo que eu acho que também tem um exemplo da pessoa, por exemplo, né, você conseguir dar uma mudada naquela cabeça da pessoa, mostrando o resultado, que foi a conversa que a gente teve no bastidor ali, que com o resultado não se discute. Tem essa questão da limitação também. Eu conversava com o Otávio também, eu já tive umas desavenças já, e eu conversava com o Otávio, não sei o que, cara, não tem como dar a cabeça dela.
Aí ele falou, não, mostra então com o resultado. Você já tentou conversar, não deu, vai com o resultado e agora o resultado tá vindo. Eu tô mostrando. Quanto resultado, não há argumentos. Não tem. Assim, eu tenho mais caso de insucesso do que de sucesso. Queria eu que fosse o contrário, né? Mas não é. Mas eu tenho comigo assim, ó. Eu prefiro morrer sem ter um centavo, envelhecer ali, ó, sentado na calçada, mas tipo, peguei todas as oportunidades que vieram até mim. Do que ser aquele cara frustrado, que assim, não consegui, mas podia ter feito, podia ter não sei o quê, podia. Nunca deixei. Parceiro, Eu falei com você. Caia pra dentro. É o que eu falo assim, ó, uma hora vai chegar. Vai. Você pega a história de qualquer grande empresário, os caras já quebraram uma porrada de vezes. Tem mais insucesso do que Sempre, sucesso. Todos. sempre. É um Sempre assim. E cada erro é aprender com eles, né? Às vezes a gente aprende com as pancadas mais fortes, com umas pancadas mais leves, mas aprende. E assim Uma vai. hora aprende. O importante é aprender. O importante é aprender. Eu tive um caso desse que foi um caso que até hoje eu lembro dele, que eu estava no banco, aí tinha uma oportunidade, eu estava em Juiz de Fora, tinha uma oportunidade em Belo Horizonte. Aí o meu gerente falou assim, não, cara, não vai não, porque era uma parada assim, que era uma parada para trabalhar no banco no setor de serviços digitais. E eu, com digital, internet, eu gosto pra caramba e tal. Aí eu falei assim, não, eu vou. Aí ele falou assim, ó, não vai, sua carreira tá aqui, você tá na agência, assim e tal, não sei o que lá. Aí eu falei com ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou lá. Se chegar lá, eu não for chamado, ou não sei aquilo que eu achei que seria, eu volto, né? Eu tenho que ir lá só fazer uma espécie de uma entrevista, né? Dentro do banco. E beleza. Ele, não vai. Eu falei, cara, eu tenho que ir. Eu tenho que ir lá, porque depois eu vou ficar o resto da minha vida com aquilo assim. Isso na cabeça. E se eu tivesse ido lá, o que ia ter acontecido? Aí eu fui, eu fui aprovado e tal, só que aí, na época, eles preferiram um cara que também foi e que já era de Belo Horizonte. O cara não tinha que se mudar nem nada. Beleza, mas tu foi. Mas eu fui lá, descobri o que era, conheci com quem eu ia trabalhar se eu tivesse ido. Então, assim, hoje eu poderia contar a história totalmente frustrado. Falei, putz, eu não fui lá. Mas eu fui lá. Ter acontecido. Isso aconteceu Exatamente. comigo lá em Juiz de Fora também. Eu peguei uma oportunidade, né? Fui numa entrevista para ser corretor de seguro. Aí eu fui lá, falei, sempre gostei de vender. Só que eu falei, eu quero ver se eu sou bom mesmo. Aí eu cheguei lá, uma sala cheia de pessoas mais velhas que eu, né? E eu falei assim, caramba. Aí na hora eu dei uma moada. Falei, meu Deus do céu, cara, não consigo nem conversar. Aí eu não sei o que deu em mim. A mulher começou a me perguntar as coisas lá. A gente começou a trocar uma ideia. No outro dia, ela, não, pode deixar que a gente vai te ligar. Eu falei, não vai ligar. Aí Geralmente é. Não ligam. Aí no outro dia, de manhã, eu trabalhava no telemarketing, no mesmo lugar que a Isabel trabalhou. Aí eu trabalhava lá, eu falei, ligação, eu atendi. Não, você foi selecionado, eu quero que você venha aqui começar hoje. Aí eu falei assim, meu Deus, e não tinha salário fixo, era só comissão de venda, mas a comissão era muito boa. Aí eu falei, caramba, cara, o que eu faço? Aí eu peguei, não fui, e até hoje eu falo que eu me arrependo, que eu deveria ter ido e tentar. Pois é, eu acho que o que acaba com a gente é o tal do arrependimento. Nossa, é o único arrependimento que eu tenho de uma coisa que eu não fiz. Não, eu também já me arrependi de muitas coisas, muitas. Poderia ter feito isso, aquilo, mas parceiro, passou, vambora. Muda de fase e toca o barco. Porque esse negócio de ficar vivendo do passado também, certeza, já foi. Tem uma frase do LeBron James que ele fala, depois de uma decisão tomada, nunca mais volte a ela. Ele fala isso. Tomou a decisão, fez, não volta pra saber, não. Mas a mensagem é o seguinte, eu acho que a gente só pode se arrepender daquilo que a gente não tentou. Exato. Porque assim, o tal de certo ou errado, todo mundo, eu acho que ninguém, cara, não consigo entender alguém falando assim, eu vou sair de casa hoje e vou fazer uma cagada na minha vida. Sabe? Eu vou fazer uma merda agora pra eu me dar mal. Não consigo acreditar nisso. Então, assim, é por isso que eu não tenho. Errei, beleza. Irmão, tentei. Você imagina aí, todo mundo tem um caso disso. Poderia. Eu caio pra dentro. Ninguém sabe fazer errado, né? Vou sair de casa hoje para quebrar a minha empresa. Ninguém faz isso. Vou fazer uma cagada hoje na minha conta bancária que, porra. Mas e falando em empresa,
Como você teve a ideia de fazer a sua? Como você teve, assim, na hora que você chegou e falou, ó, agora eu vou montar a minha empresa, vai ser isso e vou ter sucesso com isso? Foi assim, ó, em 94, quando eu saí do Exército, e aí eu morava numa cidade em Montes Claros, que foi onde eu servi, e voltamos para o bar, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e aí foi onde eu tive meu primeiro negócio, que foi um estacionamento com uma sanduicheria. Só que totalmente inovadora também para a cidade, né? Eu quis trazer aqueles sanduíches gigantes, aquilo tudo, que foi meio que impactante para o bar. Não tive sucesso também com o negócio. E o estacionamento, beleza, rolando, aí eu tive a oportunidade de vender, né? Nisso, antes eu coloquei um sócio, que até mesmo para... Ele veio me pedir uma ajuda, eu falei, vamos embora, pô. Eu, moleque novo, tinha 20 anos, 19 anos, alguma coisa assim, e eu falei, vamos embora, vamos aqui. Aí, antigamente, em Ubá, tinha uma festa chamada Sanatório Geral. Sanatório Geral, Vocês não lembram que vocês... Não, eu lembro. Tu lembra disso? Eu lembro, assim, nunca fui, mas eu lembro que... Era um carnaval fora de época. E aí, nisso, eu peguei e falei com ele, cara, vamos aproveitar o seguinte, né? Deixa os funcionários nossos aqui e vamos montar uma barraquinha lá no Sanatório Geral. Em vez da gente ir para gastar dinheiro, vamos ganhar dinheiro na festa, né? A gente coloca um churrasquinho e um isopor para vender cerveja. Ele virou para mim e falou assim, não, pô, o que meus amigos vão pensar em me ver lá vendendo cerveja? Eu falei, acabou aqui a sociedade. Pronto, acho. Acabou. Descobri quem não pode estar aqui comigo. Não existe isso. Sabe, é o que eu falo. Você, quando você trabalha de forma honesta, você não tem que ter vergonha daquilo. Então, aquilo ali era a minha vida. Exato. Eu daria meu sangue, estava dando meu sangue e ele não. Eu falei, acabou agora. E eu fui, não consegui levar o espetinho, né, devido até mesmo à estrutura humana, não tinha como eu fazer tudo, mas ali eu vendi toda a cerveja que tinha na minha lanchonete, vendi ali lata furada, lata amassada, chegava os bebum no final do sanatório, meu irmão, pagava só para sentir o cheiro da cerveja e já estava bom. Vendi lata que tinha 2 dedos de cerveja, não por desonestidade. É porque amassava, eu falei, não, irmão, tá furado, eu quero essa mesmo. E pronto, e saía, todo mundo encaixaçado, e vendi o estoque todo. E assim, é por isso que eu falo, veja bem quem está do seu lado. Isso é muito importante na nossa vida. Com quem que você anda. Isso já é até bíblico, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E é isso daí mesmo. Você que tem que me pedir desculpa. Eu falo isso com esse cara sempre. Cara, teve algumas situações que aconteceu, aí ele falou, mas... Eu falei, cara, pensa bem, quem que te falou, da forma que falou. Não falava desse jeito assim, mais coisa, né? Mas eu sempre quis que ele entendesse a situação em que foi dito, né? Aquilo. Eu falei, cara... Pensa isso, você achar que vai... da parada, né? O contexto. Fala, pensa nisso, direcionando, mas para ele chegar à conclusão que ele quisesse. Né? A gente sem sugestionar. Sem sugestionar, né? Que, não, fulano fez isso para te sacanear. Não. Você vai avaliar se foi ou não, mas pensa nisso que foi feito, nisso que aconteceu. Isso? É o que você falou aí, ó. A palavra é assim, avalie sempre. O problema, né, eu pergunto às vezes assim, né? Olho para a pessoa, o que você está pensando? Em nada. Como um ser humano fica alguns segundos sem pensar em nada? Não, eu não consigo. Eu não consigo. Também não. De verdade, eu não consigo. E eu estou sempre pensando em como melhorar, o que fazer diferente. Você só pensa em trabalho, só pensa... Eu vou te falar que 98% do meu tempo é nisso. Pensando em trabalho, em algo que fazer. Como melhorar. Se é alguma coisa que você falou, igual você falou que você é obcecado, que você ama o que você faz, não chega nem a ser uma coisa assim. Você não pensa em trabalho, você pensa... É trabalho porque tudo hoje tem que ser monetizado, né? Vamos falar assim. Quando você consegue linkar trabalho com a sua renda financeira, isso é muito bom. Né? Deixa de ser trabalho, fica uma coisa boa. Mas também não é nada fácil. Né? Quando você fala, eu amo o que eu faço, tá bom, mas não é fácil.
Você sempre vai abrir mão de alguma coisa, vai abrir mão de estar com seu filho, com a sua mulher, o que quer que seja, para fazer aquilo dar certo, como agora. A gente está fora de hora já. 99% das pessoas que não fazem parte do 1%, foi pegadinho, eu apontei e saiu. Não fazem parte do 1%, tá o quê? Tá em videogame, tá em, sei lá, fazendo qualquer coisa. Menos isso. Então, quem trabalha, vamos falar assim... Ó, fora do trabalho? Parceiro, como é que não tem sucesso? Isso, para mim, já é sucesso. Aí, ó, 1%. Ó, e é justamente, né? Eu dou essa palestra que faça parte do 1%, que é justamente isso. Fazer o que 99% das pessoas não fazem. Exatamente. Eu falo, eu nunca tive pai rico, nunca tive nada fácil na minha vida, muito pelo contrário, é sempre na pauleira, mas sempre focado naquilo que eu quero. É aquilo, eu falo isso, falo muito com a Bruna, falo com o Felipe também, as pessoas não vão lembrar do 2 ao 9, elas vão lembrar do 1 e do 10, de quem fez sucesso, de quem quebrou, mas do 2 ao 9, ninguém é ninguém. É o mediano, o mediano. É a média. A média. Se faz na assim, média, você vai ser a média. Então, assim, é algo que eu particularmente sei comigo. Eu tenho isso comigo. Me incomoda fazer o que todo mundo faz. Me incomoda ser igual. Porque quando você fica, que é isso que eu acabei de falar, pensando 24 horas no que melhorar, é aquilo também, né? É em busca da excelência. Exato. E o dia que eu achar a excelência, eu estou liquidado. Porque você nunca vai achar. Nunca vai achar. Porque o cara que isso é até mesmo, né? Vamos falar assim, uma humildade que eu falo, a partir do momento que eu acho que eu sei, eu vou deixar de saber. Quando eu sempre falo, eu tenho que melhorar isso, tenho que melhorar isso, tenho que melhorar isso. Você está sempre em busca e é o que vai te colocando em outros níveis, né? Vamos falar isso. Porque o mediano, brother, dos 99%, caramba, deve ser muito chato. Deve ser muito chato. É foda. Mas falo... respeito também. Não. Cancelado. Estou falando tá? Eu falo isso também, que eu faço trilha de moto, né? Eu gosto muito de andar de moto. E aí... Fiz muito também, muito bom. Aí eu já pensei algumas vezes em parar e tal. E aí eu fico pensando assim... Não, porque é um esporte caro, né? É caro você manter uma moto, manter equipamento e tal. Sim. É caro, não é barato. E aí eu fico pensando assim, cara, mas se eu parar, eu vou fazer o quê? Vai dar um sábado de manhã, eu vou fazer o quê? Assim, podia gostar de um esporte mais barato, uma corrida que era só um tênis, um baralho que era só um baralho. Mas quem mandou gostar? Não tem jeito. Já tentei andar de bicicleta, já tentei, mas, eu gosto de fazer. O meu foi o contrário. Eu fazia ciclismo de speed, né, asfalto, e aí eu fui para trilha, aí motocross, velocross, aí nunca mais eu consegui voltar para nenhum tipo de esporte. Minha paixão é motor, corrida. Enfim. Só quem já fez sabe como é que é a satisfação que é. Nossa, eu falo que, às vezes, a conversa que eu tenho com o meu capacete na trilha, ela é mais sincera do que qualquer outra coisa. Alguns chamam a gente de maluco. É uma maluquice boa. Verdade, é uma maluquice que... Nossa, é muito bom. Eu gosto muito. Cara, eu achei bacana você falar sobre negócios aí, né? Dos negócios que deram certo, dos negócios que deram errado e do rompimento de sociedades, né? Que é uma parte muito difícil, né? Que provavelmente, geralmente, um sócio é uma pessoa que você gosta e tal. Sim. E eu amo sociedades, tá? Eu sempre entro em sociedade. Só que você tem que saber, né? Daqui com vai, quem daqui você não vai. Conta pra gente quais foram os seus maiores... Porque a gente tem uma história... Às vezes é uma história boa, às vezes é uma história ruim, que você teve em alguns dos negócios. Assim, uma que te marcou, assim, que você lembra dela que você pode compartilhar, assim, como um exemplo. Seja bom ou ruim, mas que te marcou. Tá, então eu vou falar que ela foi os dois, né? Foi uma grande escola para mim, que eu investi R$1 milhão num único negócio.
que foi contra sempre o que eu tive na minha cabeça. Não colocar tudo num lugar só. Em bornalzinho só, né? Como a gente fala aqui no interior. Não colocar todos os ovos num cesto só. E eu ia, na época, eu já era do ramo de móveis, e eu ia colocar 7 lojas espalhadas e tal. Eu falei, e nisso eu conheci um amigo, um cara que se tornou meu amigo depois, falou, cara, coloca restaurante, que não sei o quê, papapá. E eu sempre ia no restaurante dele, ele tinha 8 restaurantes, e aquilo bombando e tal. E sempre, né, lidando com pessoas, eu falei, pô, isso deve ser muito maneiro. Rentabilidade disso, o risco daquilo, papapá, enfim. E investir num restaurante é a coisa mais linda, totalmente desenhado por mim, elaborado por mim. E ali foi embora R$1 milhão, que foi na crise do petróleo lá na Lava Jato. Né, aquilo é como se acontecesse alguma coisa aqui no nosso polo moveleiro que acabasse com o polo moveleiro. Qualquer um que mexesse com algo que tivesse, vamos falar assim, dentro do universo, né, financeiro daquela região, acaba. Sim. Se acabar o nosso polo moveleiro, o padeiro vai ser demitido, o hotel vai quebrar. Foi o que aconteceu comigo. É isso que muita gente não entende, cara. Sim. Que às vezes quando acaba um ramo, ou um ramo passa por dificuldade, ele vai atingir todo mundo. Principalmente sendo o ramo principal daquela região. Né? E foi isso que aconteceu, né, mais recente, assim, com os transportes, né? Com a situação dos caminhoneiros e tudo mais, isso impactou em tudo. O pessoal não entende, né? Impacta em tudo, cara. Cara, e comigo foi justamente isso, né? Eu montei o restaurante mais lindo da região, pus tudo naquele negócio e começou dando muito certo, top. Uhum. Eu né, já fui gerente de franquia de uma grande indústria, de uma grande marca, a maior da América do Sul, nesse segmento, e aquilo me ensinou muito. E eu falei, pô, é a região que mais cresce. Falei, é lá que eu vou, né? Eu conhecia todo o estado do Rio de Janeiro e sabia, né, as regiões crescentes, e uma delas era, a que mais crescia, era a região lá do petróleo, que é o Norte Fluminense. E ali eu fui. Só que aí veio a Lava Jato, todo mundo sabe, né, o que deu naquilo, as offshores foram todas embora, as empresas, né, multinacionais, e eu conheci gente que perdeu 8 milhões, 5 milhões, o meu foi 1 milhão, mas foi uma pancada muito forte. É dinheiro. Só que muito dinheiro. O lado ruim foi esse, né? O lado bom é o aprendizado que me deu. De sempre teve gente que já me falou assim mesmo, se acontecesse comigo, eu suicidava. Eu, como assim? Não, pô, é uma parada que deu certo, mas não foi por culpa minha. E mesmo se tivesse sido por culpa minha, é recomeçar. É sempre ter a vontade de, peraí, pô, errei aqui, mas é o que eu falo. Se você tem na sua cabeça, né, que, peraí, o erro que eu tive lá atrás, que nem foi por minha culpa, né? Aquilo ali foi a ocasião da bandidagem nacional, né? Da corrupção que o nosso país sempre teve. Mas eu olhei para trás e falei, não, se eu vou recuperar 1 milhão de novo, não sei, mas eu vou continuar a minha caminhada. E aquilo ali me colocou no estágio de pouca coisa me abala. Né? E o lado bom foi esse, o aprendizado, e está recomeçando, e que se dane, se eu tenho 48, 60, 90 anos. A idade pouco importa, né, cara? Pouco importa. Você acha que isso é o que difere um empresário mediano de um empresário foda, digamos assim? Cara, assim, ó, o que eu tenho comigo, não me vejo mediano, tá? Porque eu acredito que se eu fosse mediano, eu agiria, né, como a média. E eu sei que eu não ajo como a média, justamente devido às pancadas que a gente toma. Tem muita gente que não tomou a primeira pancada ali, acabou, não arrisca mais nada, não faz mais nada e pronto. Beleza também quem é assim. E eu não consigo, isso é da natureza de cada um, né? É igual pegar um camarada que ele é comercial e o outro que é administrativo.
É peixe de água doce nadando em água doce, peixe de água salgada nadando em água salgada. Se um pular para o universo do outro, vai dar merda. Não vai ter sucesso. E o que eu tenho comigo é assim, ó, não quer dizer ser foda. Não me vejo assim. Eu me vejo pensando sempre em algo que eu possa melhorar. Entende? Quando eu falo 1%, é justamente isso. Se esse podcast fosse às 2 horas da manhã, eu estaria aqui às 2 horas da manhã. De repente, a média não. Otávio, Felipe, vamos marcar um outro horário comercial. Comercial porra nenhuma. Isso para mim não existe, parceiro. Não existe esse horário. O que existe, a oportunidade, ela não bate na sua porta, eu vou chegar aí tal hora. Então, assim, ó, quando o convite é agora, que hora que vocês querem? Lembra que eu te falei? A hora que você quiser, irmão. Eu vou estar em Ubá nesses dias aí e tal, a hora que você quiser. Acabou e vamos embora. É isso que eu acho que é a diferença. Eu entendo. Eu falei com... não, acho que eu nem comentei isso com o Felipe, não. Eu venho pensando, né? A gente fez uma lista de nomes pra gente convidar e tal. E aí tem uns que eu ia pra convidar, eu falei assim, cara, será que vem e tal? Porque, né? Aí, igual você, o cara mora em Ubá, vai vir parar aqui e tal. Eu falei, mas... Não, mora no Rio, né? Né? Mora no Rio. Aí eu falei, vamos aproveitar, quando tiver em Ubá. Eu falei, pô, será que o cara... Aí te mandei mensagem, você não, pô, pode marcar. Ó, nesses dias eu tô em Ubá. Mesmo se eu não tivesse, eu daria um jeito de vir, porque eu amo isso daqui, eu amo falar de negócio, amo falar de oportunidade, sabe? É muito bom, cara. Realmente, e olha que a gente trocou o quê? Foi mais de 1 hora de ideia ali. Que já deveria estar sendo gravado. Mas esse é o que eu falo assim, ó. A gente até, né, eu perguntei, qual é a linha que segue? Vocês falaram que não tem linha. Não tem linha. Vambora, é o bate-papo e beleza, que é isso. Verdade. Que eu acho que é a grande sacada do podcast. Isso é algo natural, sem roteiro, sem nada. E aprende muita coisa, cara. Eu mesmo conversando com você, tanto fora quanto aqui, eu tô aprendendo muita coisa. E é uma troca. O que eu falo assim, ó, o 1% também é isso. Fazer parte de 1% é sempre entender que existe a troca. Né? Vocês estão o quê? 20 e poucos anos. E o que eu posso aprender está nessa mesa aqui, eu levo para a minha vida inteira. E às vezes quando a gente tem, né, vamos falar assim, aquela arrogância de falar, não, pô, eu com 48 anos já passei, esses moleques não tinham nem nascido. Isso é uma toperice minha. É uma idiotice, porque você pode aprender 24 horas por dia. Exato. Com quem chegou do seu lado. A única coisa que eu falo é assim, ó, com quem vou fazer essa troca. Entende? Não estou falando em questão financeira, social, nada disso. Porque tem muita gente, né, que eu já conheci, que já está na casa do 1 milhão, você olha assim, caramba, quanta bobagem fala. Mas você vai ver que já pegou pronto também, né? Não construiu nada. Que também, beleza, quem me dera eu nascer em berço de ouro. Porque esse papo... ia ser muito mais fácil. Porra, tem muita gente que fala, né? O bom é construir. Porra nenhuma, parceiro. Vai ser rico. O processo nada, velho. Eu queria, assim, 18 anos, papai, que carro que você quer? Lógico, que com os meus valores. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Valores, que rico, não dá, não, tem nada disso. Tem muito pobre que só faz merda também, brother. Né? Eu penso assim, eu queria ter nascido em berço de ouro, ter pulado várias etapas, né? Para a gente ter uma facilidade na vida, mas com os meus princípios, com os meus valores, sem passar por cima de ninguém, mas que é uma babaquice falar que o bom é o processo, porra. Que nem só fala isso quem nunca passou o processo. Mas aí tem um outro ponto, um outro detalhe, que é um detalhe que a gente nunca vai saber, que é o que eu falo sobre a aleatoriedade. Se você nasce em berço de ouro, talvez você não ia construir o caráter para poder abrir um negócio, você talvez seria... Não, então a gente não tem como saber. Mas o que ele falou... Mas que facilita muito. Facilita demais. É que nem na palestra que a gente foi, o Wendel falou o quê? Pobre não tem zona de conforto. Não tem, parceiro. Não tem. Tá tomando choque o dia inteiro. Ele fala assim, não, você tá dentro da zona de conforto. Que zona, Que zona de conforto? Eu posso estar na zona, mas não no conforto. Sacou? É apertado 24 horas por dia. Eu, em 2000... Né, eu fui montar um negócio também, que eu fui chamado para uma sociedade por um libanês,
que já está em outro plano, que, porra, tenho uma gratidão surreal por ele. E eu tinha também, sei lá, 20 e poucos anos, ele falou: Juninho, o que você faz aí, vem para ser meu sócio. E eu aceitei, né? E nisso, foi em 99, 2000, alguma coisa assim. Mas eu trabalhando e, né, ele muito assim, desorganizado, a empresa muito grande, mas tudo desorganizado, e aquilo me incomodava muito. E eu falei: eu vou comprar a parte dele aqui. E, parceiro, eu deixava de comer para juntar dinheiro e conseguir comprar a parte dele. Mas veio aquela onda quando a Casa Bahia, né, mudou todo o layout, veio agressiva e ali acabou com vários lojistas. E eu fui nessa onda. Enfim, e quando eu me vi naquela situação, né, de não ter dinheiro nem nada, eu fiquei 3 dias sem ter o que comer. Eu morava sozinho. Eu me lembro que a última coisa, assim, né? Porque você vai indo, você olha para a despensa e vai comendo o que está ali. Eu lembro que a última coisa era um pacotinho de farinha que devia estar lá, aquilo, sei lá quantos anos na despensa. Quando eu abri, estava com mofo, com teia de aranha. Eu limpei aquilo tudo, joguei água e mandei para dentro. Isso depois de 3 dias já, que não tinha o que comer. Então, essas etapas, beleza, me ensinam, você aprende a dar valor, mas que deve ser muito bom você não passar por nada. Sacou? Conhecer a palavra dificuldade de outra forma. Hoje eu estou na busca da tal zona de conforto. Eu quero entender o que é. Mas beleza. A dificuldade que eu queria ter era qual carro que eu vou comprar, 0 quilômetros. Isso que é maneiro. Mas também, assim, ó, eu tenho orgulho da minha história, mesmo com as cagadas, com tudo que aconteceu, né? Eu tenho uma família fantástica, meus pais, minhas irmãs, meus filhos, enfim, a gente, né, pessoas que trabalham o dia a dia para conquistar as coisas, é o que eu falo, são os valores, né? Mas eu queria. Isso é muito mais fácil. Isso é muito mais fácil, sem dúvidas. Você falou aí que, né, chegou na empresa e viu que ela era desorganizada e poderia melhorar ali. Quais são os pilares que você considera para uma empresa ser bem-sucedida? O que ela tem que ser? PPP, produto, pessoa e processo. Os 3. Sendo que, para mim, o produto é você ter um produto que tenha um apelo comercial, né? Não adianta, eu lancei aqui o melhor telefone. Beleza, tá, vai ter quem compra? Qual o apelo que ele tem para criar uma necessidade de compra para o seu cliente? Não tem, então, parceiro, tá fora. O processo. Não adianta eu criar processos, ultra, mega, não sei o que, se eu não vou ter pessoas no grau de evolução que cada uma vai ter, né, dentro do seu contexto profissional, se eu não vou ter pessoas para vamos falar assim, para executar esse processo. E o principal, que são as pessoas. Então, uma empresa, para mim, que eu vejo para ter sucesso é o PPP, que a parte principal sempre pessoas, né? O que eu falo é igual educar filho, quando você tem um colaborador. Eu não gosto de nada na ordem, eu gosto de conceito. Uma coisa é falar assim, eu quero essa lata aqui e pronto, eu viro as costas. Se vocês não entenderem o porquê da lata aqui, daqui a pouco ela vai estar aqui, vai estar ali, vai estar lá, blá, blá, e virar a zona dentro da empresa. Agora, quando você senta com o seu colaborador, explica para ele, perde aquele tempo, e vem cá, irmão, entendeu? Não, então vem cá, vamos entender. E é isso, conceito, ele tem um resultado infinitamente maior, mas é muito mais trabalhoso, não é? Mas eu acredito sempre nisso. PPP, produto, processo e pessoas. Exatamente. Impressionante. Tá anotado. Tá gravado. Daqui a pouco a gente combina uma consultoria que eu tô precisando agora. Mas eu falo que essa questão de organização e pessoas é fundamental, né? E também você tem que ter um produto para vender, senão a empresa não vai para frente. Sim. Exatamente, esses 3 pilares aí são importantíssimos. Eu fico mais na dúvida, que nem você falou. O produto ele tem que ter digamos, uma campanha apelativa ali, o porquê da pessoa comprar. Eu sempre fico perdido nessa parte. Eu não entendo. Então, assim, eu não sei. É muito simples. O que eu falo sempre, o mundo só gira
em torno de interesse próprio. Tem gente, né, às vezes, quando eu vou dar uma mentoria para alguém, ou uma palestra, ou o que quer que seja, me ajuda aí a vender isso para eu bater minha cota. Parceiro, não tem isso. Ninguém ajuda ninguém. No mundo business, no mundo dos negócios, não tem isso. Agora, se eu vou te vender um benefício próprio para você, aí sim você vai me comprar. Você não compra um carro, você compra a necessidade de chegar mais rápido em algum lugar. Você pode pegar o mesmo carro e vender ele de todas as formas. Você tem que saber o que falar e para quem falar. Eu vou pegar um carro, vamos falar assim, um exemplo, né? A gente gosta muito de carro. Vamos falar de uma grande marca aí, vamos falar um Volvo, por exemplo, né? Qual é o apelo principal do Volvo? É segurança. Não é isso? Sempre teve isso. Fazendo a propaganda aqui, tá? Vamos ver se cai um capilé. Bom, aí o que é o negócio? Você é um cara que chega para mim com a sua família, 2 filhos e tal. Um cara mais, né, dentro desse perfil familiar. Adianta eu falar para você que o carro vai de 0 a 200 em 8 segundos? Não. Eu vou queimar minha venda. Adianta eu falar para você que você vai ter status com a mulherada estando num carro desse, sendo que sua mulher está do lado? Não. Eu já perderia até o emprego, né? Talvez a cabeça, dependendo da mulher do cara. Não é isso? Verdade. Aí chegou o Otávio. Aí o que eu tenho que falar para você? Para você entender o seu benefício próprio em comprar esse carro. Que é um carro que dá segurança para você andar com sua família, que ele tem 35 airbags dentro dele, que o carro, se furar o pneu, você consegue chegar no destino com a sua família seguro, e por aí vai. Aí chegou o Otávio, com essa pinta de playboy que ele tem, né? Mas é um cara maneiro. Aí chegou o Otávio, solteiro, chinelinho, óculos colorido na cara. Adianta eu falar isso para ele? Segurança, é um carro familiar? Claro que não. Eu tenho que olhar para o Otávio, já fazendo a leitura pessoal dele, aí sim eu vou falar, o cara é solteiro, né? Não, a namorada dele está ali já me olhando com o cara na praia. Mas um exemplo, tá? Isso é só um exemplo. Aí eu vejo o Otávio nesse perfil, o que eu tenho que falar para o Otávio? Que é um carro que vai dar ele status, que para onde ele chegar ele vai chamar a atenção, que aonde ele estiver com esse carro, né? As amigas dele vão olhar para ele de outra forma, não é assim? É criar o desejo para cada um, e a gente falando do mesmo produto. Do mesmo produto. O que geralmente não acontece é que as pessoas, quando não têm treinamento, querem falar o mesmo discurso para todo mundo, e não vai funcionar nunca. Então, eu vi o que você falou, eu estava lendo no livro do Jordan Belfort, que é do Lobo de Wall Street. Ele fez um livro ensinando técnicas de vendas. E eu comecei a ler para entender mais esse mundo, porque assim, eu gosto de vender. Só que eu não sou tão bom em vendas. Eu tenho esse conhecimento de que eu posso melhorar muito mais, principalmente na argumentação, e entender qual a necessidade. Pode me contratar, tá bom? E não sabe falar não. Só para deixar registrado. Falar não também. Cara, assim, é uma das maiores dificuldades, né, do ser humano, principalmente quando você já tem esse perfil que é mais tranquilo, você vê que é um cara do bem, né? Mas a dificuldade de falar não é surreal, é muito maior do que a gente imagina. E às vezes eu também tenho dificuldade em falar não, mas é primordial. Pra gente é importante. Eu ainda estou aprendendo isso. Porque às vezes você fala um sim para alguém e você vai tomar na cabeça por causa desse sim. E como eu falo, né, não quer dizer que a gente sempre vai seguir a linha de eu primeiro, não é isso. Mas espera aí, se eu falar um sim, eu posso me prejudicar e prejudicar até outras pessoas que estão comigo. Então eu tenho que falar um não, brother. Acabou. E se você não aceitar esse não, problema é seu também, paciência. É verdade. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso e trabalho isso, né, no meu dia a dia, né, de saber quando falar não, né? Às vezes a gente tem que, né, às vezes é difícil, porque às vezes é um não para um familiar, é não para um amigo muito próximo, então é muito difícil,
né? Aí nos negócios ainda é mais difícil ainda, porque se envolve recurso financeiro, se envolve tempo, então torna isso mais difícil. E é tudo, até assim, ó, né? Às vezes eu fui muito tempo da minha vida profissional diretor de indústria. Eu pegava a empresa falida, levantava e por aí foi, né? E principalmente aqui no nosso polo moveleiro. E às vezes você falar não, até mesmo para quem está acima de você, num cargo acima do seu. Porque esse negócio de vaquinha de presépio também, parceiro, não é comigo. Se eu tenho posicionamento, que é uma palestra que eu dou também sobre posicionamento, eu sei que você sendo meu chefe, ou meu patrão que seja, eu estou te sinalizando um caminho correto que eu tenho dados. E você vai numa contramão, eu tenho que me posicionar. Felipe, cara, você está errado, irmão. Eu não posso fazer o que você está me pedindo, porque a gente vai levar a empresa para onde ela não tem que ir. E o posicionamento do não, ele é muito dificultoso, porque cria uma blindagem, né? Você, vou falar não para o meu chefe? Mas se você sabe que esse não é o primordial para aquele momento, e lógico, não é só falar o não por causa disso. O argumento é tão importante quanto o não em si. Claro, porque tem muito disso, né? Principalmente aqui, né, que é um polo pequeno, mas de grandes indústrias e muita, né, grande em tamanho e em quantidade também. Sim. E você fica conhecido negativamente ou positivamente. Muito Graças rápido, a Deus eu fiquei conhecido positivamente, né? E justamente por isso, pegar empresas falidas mesmo, como a gente brinca, porteira fechada, e levantá-las, até mesmo num tempo muito rápido. Mas é aquilo, é o meu posicionamento dentro da empresa. Eu já cheguei a discutir com um ex-patrão, que todos, vou deixar aberto aqui, todos os meus ex-patrões são meus amigos. Eu sempre tive comigo, é mais importante saber sair do que saber entrar. Mas o meu posicionamento dentro da empresa, eu sabendo o que eu estou falando, não adianta. Pode ser quem for. Não vou concordar, porque é a mesma coisa assim, ó. Você sabe que está errado, você vai ficar calado, você está sendo incompetente da mesma forma que o outro que não sabe nada. Está sendo mais incompetente que você sabe, né? Você ainda é um cúmplice ainda. Jamais. Não, entendi. Não, perfeito, que isso, cara. Você vai aprender a falar não agora? Eu vou aprender a falar não. Então faça um compromisso público aqui agora. Eu vou aprender a falar não. Se você me pedir alguma coisa, você vai escutar não. Não, nem sempre, né? Só quando precisar. Precisa bastante. Vai escutar bastante não. Mas é isso, cara. A gente está caminhando aqui já para o final. Já temos mais de 1 hora de... Muito bom. De gravação. Um grande aprendizado. Pode perguntar aquilo? O que você quiser, parceiro. Vai, meu amigo. Pode mesmo? Vai, é isso, né? Estamos abertos, vamos lá. Quer falar do projeto? Do seu novo empreendimento? Sim. É um projeto extremamente audacioso, né? Que eu fui convidado para fazer parte também de montar uma confeitaria francesa dentro da Rocinha. Cara, né? Todo mundo sabe. Maior comunidade da América Latina. Então, aquilo ali é surreal. E quando eu pus o pé na Rocinha em 96, há um bom tempo atrás, eu falei, eu quero ter um negócio aqui dentro. E nunca tive a oportunidade. E um dia desse aconteceu... E eu agarrei, é o que eu falo. Passou a oportunidade. Pulando em cima do cavalo. Na mesma hora, eu não pensei 2 vezes. E o grande lance é isso, né? Que além de ser um negócio, é também você levar para aquelas pessoas um universo totalmente diferente, né? Uma culinária francesa para dentro de uma comunidade. Então, muita gente fala, você é doido, que não sei o quê, eu jamais faria isso. Mas que desafio eu teria de fazer o comum? Nenhum. E eu acredito que aquilo ali vai ser, assim, talvez um negócio que pode se tornar o maior negócio de todos os tempos que eu já me envolvi. Cara, quando você me contou ali, eu falei, meu Deus do céu, é um projeto assim, não, igual você falou, você vai trazer a culinária francesa a um preço acessível pro pessoal da comunidade, cara.
não só para eles, um monte de gente, tipo você já foi? Eu nunca experimentei comida francesa. Não. Também não. Cara, é muito massa. E assim, né? Sensacional, cara. As pessoas envolvidas nesse projeto são pessoas de altíssima competência. É o que eu falo assim, ó. Eu nunca quero me meter em nada sozinho, porque eu falo assim, a sociedade ela é muito boa, desde que cada um saiba aquilo que esteja fazendo. O problema da sociedade é a vaidade, né? O orgulho de eu achar que sou melhor do que vocês, que eu tenho maior competência, e não é nada disso. E assim, a sociedade, para mim, é um altíssimo negócio. Eu entendo de negócios. Do negócio, eu vou aprender contigo. E assim, né? Eu vendo que são pessoas que têm o mesmo... a mesma obsessão que eu de fazer aquilo ali dar certo. Volto a falar, se der errado, paciência, porque esse negócio de eu não tenho idade mais para errar. Quando a idade certa, então, para acertar? Até hoje ninguém nunca me falou. Uns acertam no primeiro negócio, com 19 anos. Outros vão acertar, você vê aí, ó. O Walt Disney a Disney começou, sei lá quantos anos, todos acima de 50 anos. O Roberto Marinho, a mesma coisa, e por aí vai. Então, eu não me vejo, de forma alguma, tendo isso comigo. Eu não posso errar nunca. O que eu tiver de errar, eu vou errar. Só não quero cometer os mesmos erros e me aliar a bons sócios, que talvez até muito melhor do que eu, sabendo fazer aquilo que sabe fazer, e cada um do seu quadrado. E aí é tocar o barco. Não, exatamente. É que nem você falou, né? A gente até tinha falado isso. Pelo menos assim, eu leio bastante também. Parei um pouco de ler por causa do tempo, mas sempre li assim, uma quantidade legal de livros. E todos dos caras de sucesso falam que eles fracassaram dezenas de vezes para alcançar o negócio certo. Então é aquilo, que nem você falou, deu o exemplo do Walt Disney, tem o dono do McDonald's, acho que foi assim também, né? Foi bem depois de uma certa idade, então é isso. Cara, e o que eu falo é assim, ó, quando a gente aproveita as oportunidades e faz a coisa de forma honesta, né? Que é algo que eu não permito, eu não tenho preconceito com nada, só não trabalho com vagabundo, com gente que gosta de dar prejuízo nos outros, com pessoas que já têm a segunda intenção. Isso aí é um princípio que eu não negocio. E é isso. Você vai vendo, né? Foi a primeira conversa lá, o que é o sucesso? É fazer o que você gosta. E de forma que venha natural, você vai ter o resultado que você precisa. Não adianta também querer passar o carro na frente do boi, mas também não ser um cara acomodado, né? Esperando cair do céu. Que não vai. Muito de vez em quando que cai do céu é chuva. Esse projeto que você está montando agora, né? Você falou que queria ter o ponto em 96. Passou o quê? 17 anos depois que você realizou essa vontade. 27. Foi 27. Você é um contador e está errando matemática. 96 para 2023. 27, é a idade da Bruna. Foi mal, galera. Faz parte. Ainda bem mas que cada um do seu quadrado. Você é matemática, você não é contador, é ele que tem que saber, pô. Cara, nossa. Corta. Não, jamais cortarei essa parte. Já foi, né? Deu mole, parceiro. Nossa. Deu de mal. Essa vai ser um corte de você brigando comigo. Isso daqui foi pra mostrar pra vocês, não tem idade pra errar. Pode verdade. E ter a humildade de falar, foi mal e pela dica. Caramba, humildade sempre também. E ter do seu lado alguém que vai te ajudar a corrigir o erro. Não, que isso é importante, né? Porque às vezes tem muito disso. Eu me lembro quando eu entrei nessa grande empresa do segmento de colchões, que eu não sabia nada e já entrei como gerente, e eu sempre perguntava para um amigo meu, que se tornou um grande amigo. E tudo que ele falava, eu debatia. Aí ele pegou e falou para mim assim, ó, a próxima vez que você me perguntar e
e arrumar um problema na sua pergunta, eu não vou te responder mais nada. Aquilo ali também eu aprendi muito. Falei, pô, se eu estou perguntando para o cara que está 10 anos dentro da empresa, eu vou querer contradizer ele? Pô, eu sou um babaca. E aí aquilo, né? Você aprendendo sempre com seus erros. Eu nunca mais fiz isso. Se eu estou perguntando para você que entende, para você que é um contador, o que você falou acabou. É a importância de você saber a quem você vai se aliar. Não é? Você vai ter confiança também justamente, na receber justamente. Já me aliei em alguém que sabe matemática. Tá vendo? E não o contradiz. Não. Se ele falou 27, é 27. Falou, valeu, Otávio. Acabou. Mas você sabe que eu não fiz a conta, né? É porque o ano de nascimento da Bruna, ela tem 27, então a conta já estava feita. Não, e o pior, sabe qual que é o pior de tudo? É que eu fiz uma puta matemática na minha cabeça. E aí, errou. É sério. Faz parte. Não, mas assim, eu puxei mais esse lado assim do tempo que você demorou para conseguir algo que você queria, porque assim, acho que a minha geração, até a geração mais nova que a minha também, hoje em dia tá todo mundo ficando tipo, que é tudo para ontem. Tudo para ontem, cara. E eu também fico olhando, por exemplo, hoje com rede social, com venda de curso, com até TikTok. A gente vê muito moleque novo, menina nova ganhando muito dinheiro. Então todo mundo acha assim, todo mundo acha que é fácil. Eu preciso ganhar dinheiro. Esse ano que eu falei assim, calma aí, vê se isso tá certo, porque eu tava com essa neura. Ano passado inteiro assim, não, eu preciso ganhar dinheiro, eu tô com 21 já e tal. Já? Isso, não, então, quando tu tiver com 48, você já é um idoso e tá fudido. E eu, então, tô fudido aqui na sua frente. Não, e nessa busca obsessiva, cara, eu só me ferrei. Porque assim, ó, o que eu falo, tá, em mentoria. Você colocou o dinheiro, você está colocando o dinheiro na frente. Lembra que a gente falou isso no início? Não coloque o dinheiro na frente. Coloque o que você gosta de fazer. O que é a sua paixão. Foi o que eu fiz essa semana e brigou comigo hoje. Não, mas depois a gente conversa sobre o assunto. Essa DR ele é muito mais profundo. Briga. Mas assim, ó, isso faz parte também da sociedade. Pontos de vista, mas o principal é o quê? É todo mundo no mesmo propósito, né? É o que eu falo assim, a característica, cada um de nós temos as nossas e não mudaremos mais. O que a gente pode colocar e determinar é o perfil do nosso negócio, ok? Com as características de cada um sendo mais comedido, outro mais acelerado, um mais falante, outro mais calado, isso daí, beleza. Agora, o perfil que é importante. Qual que é o perfil? De nós ouvirmos, da gente colocar tudo na mesa, da gente esclarecer tudo. O perfil nosso é o quê? Honestidade sempre. Isso aí vocês colocam. Isso aí a gente consegue determinar dentro de uma empresa, ou o que quer que seja. Não é? Não. Exatamente. Eu acho que para mim foi tudo. E aí, tem mais alguma pergunta aí? Você já vai ter que fazer o Pix depois, você sabe, né? Que isso foi uma mentoria para você. Você já pega o Pix na hora que acabar, negocia. O valor é inegociável que já foi dado. O preço é que você vai negociar agora. A gente faz o seguinte. Vamos ver se é bom de negociar. Vamos ver o argumento. O argumento é o seguinte: você vai passar o Pix. Vai dividir de muitas vezes, porque eu não vou ter dinheiro para isso. Vamos assim, ó, não vamos visar dinheiro, vamos visar o resultado na frente. De repente rola uma sociedade aqui. Exatamente. Melhor. Vai me chamar. Esquece pra o Pix. Colocar o seu negócio lá na Rocinha online. E imagina você, gestor de tráfego lá. E assim, ó, o que você falou, né, de ter essa preocupação financeira já com 21 anos, não tenha isso. Fala assim, ó, eu quero ser bom no meu podcast, eu quero ser bom no que eu estou me propondo a fazer. E nisso eu toco o barco e eu acho que aí sim vai vir a grana que você quer. Então, foi essa mentalidade que eu tive há umas 2 semanas atrás, em pouco tempo. Mas foi aí que eu parei e pensei. Falei, poxa, eu estou fazendo diversas coisas e o que eu gosto de fazer eu não estou fazendo. Por quê? Eu estou tão ocupado fazendo as outras coisas que é para os outros que eu estou deixando de fazer as coisas para mim.
E aí eu falei, eu vou abrir mão de um pouco dessa renda, mas eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, porque eu sei que eu vou ser melhor fazendo aquilo. E na hora que eu for melhor, eu sei que eu vou poder cobrar o quanto eu quiser. Trabalhar para quem quiser. Trabalhar para quem quiser, escolher os meus clientes. E assim, ó, o que eu falo é evoluir sempre. Sempre. E muita gente já fala isso, mas é uma frase muito inteligente de quem inventou, eu acho muito maneira, por isso que eu replico ela sempre que eu posso, que é assim, ó, a hora que você for o melhor da mesa, pula fora. Vai para outra, né? Vai para outra, para que a gente possa estar sempre melhorando. Eu tenho comigo que assim, ó, eu amo aprender as coisas a cada dia, e eu aprendo com você, com todo mundo. E a hora que a gente acha que a gente é o melhor, você está liquidado. É verdade. Caminhando para o final, cara, eu tenho uma pergunta que eu já fiz ela em 3 episódios, né? E se você achar que não deve responder, ela é uma pergunta que pode ser passada, né? E eu acho que ela para você vai ser um pouco mais marcante. Ela não tem nada a ver com o que a gente falou até agora. Ela é uma pergunta totalmente aleatória, que é para você resumir o que é a vida para você. A palavra vida, o que ela significa? Eu tenho certeza que ela vai ser uma pergunta muito forte, né, para você, mas se você acha que não deve responder... Cara, não, jamais. Até porque, assim, ó, eu entendo que eu vim para essa passagem minha aqui terrena, que a gente não veio só para ter, né, as alegrias, comer sanduíche, ficar em rede social, tudo isso é importante. Mas eu tenho comigo que tem algo maior do que tudo isso. A minha, vamos falar assim, o meu jeito de viver é assim, da forma mais simples possível, mas com os melhores valores, né? Que é os meus amigos, a minha família, pessoas do bem. A minha forma de seguir, assim, ó, eu não me permito fazer com as outras pessoas aquilo que eu não quero que façam comigo. Isso é o que eu sigo. Eu acho que tudo fica mais leve dessa forma. Exato. O homem é diferenciado, tá? Faz todo sentido. Diferenciado. Cara, mais uma vez a gente vem te agradecer pela sua disponibilidade, pelo papo aqui. Felizaço de estar aqui com vocês. Antes, durante, né, do episódio aqui. Foi sensacional também. E deixa aí pro pessoal suas redes sociais. Se tiver algum negócio que você queira divulgar também, pode deixar. Pode ficar à vontade, o espaço é todo seu. Vai estar tudo ali na descrição, tá? Link, seu perfil. O meu telefone é o DDD 21 989563044 e o meu Instagram é JP Gestor de Negócios, ok? E me coloco à disposição de qualquer um aí que estarei sempre a postos. Vou mandar mensagem. Né? Não, se for o Pix, você já pode fazer. Não, melhor ainda, né? Se o Pix for o telefone, já está na hora. Ofereço algo melhor, trabalho de graça. Pronto. Muito bom, eu que agradeço. Cara, brigadão mais uma vez. Obrigado. Portas abertas para você sempre que quiser participar com a gente. E eu espero vocês também lá no Vamos Rio. lá, no próximo podcast. Vamos fazer um podcast interestadual. Em terras cariocas. Olha só que vamos. Que massa.